Ótimo, boa noite a todos. A gente tem aqui o prazer de ter a Adriana Mallet, que ela vai se apresentar, porque eu sou um host muito meia boca. E ela pode dar a chance de se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela. É uma colega médica e tem muita experiência na parte de acesso, que é o motivo pelo qual a gente se colidiu durante esse período todo de novidades na saúde. E eu estava buscando muito alguém que soubesse, trouxesse as dores do paciente para a nossa discussão. E aí a gente teve muita surpresa em conhecer todo o trabalho que a Adriana estava fazendo, com a parte de telemedicina, protegendo os mais necessitados e tudo. Ela vai a palestra para isso. E depois foi criado dentro do complexo da empresa também uma parte de tecnologia. Então, a ideia é a gente explorar um pouquinho disso. Adri, com você, você pode se apresentar, falar um pouquinho do que você faz, como é que você chegou aqui. Muito prazer e muito obrigado por tê-la aqui conosco. Maravilha, Gui, obrigada. Estou vendo vários nomes que eu admiro muito, aprendi muito, então é um prazer estar aqui nesse espaço da HL7. Eu falo que a gente fica bom quando a gente entende que a gente não vai ser bom em tudo, né? E como é bom estar entre os bons. Acho que falar de interoperabilidade, falar de, enfim, sistemas que estão preparados para esse futuro, é falar, sem dúvida, da HL7. Então, é um prazer estar com vocês. Eu sou médica, sou formada na Unicamp, com currículo um pouco fora do comum, mas basicamente eu fiz pós-graduação em administração, fui para fora do país, me apaixonei pelo tema de inovação e quando eu voltei fiz mestrado no Hospital de Câncer de Barretos, em inovação em saúde, e entrei nesse tema do acesso com muita força. Eu gosto de me apresentar pela minha história, né? Como é que o acesso entra na minha vida? Eu sou médica por conta do acesso, né? Eu sou filha de uma família onde 5 mulheres faleceram com câncer de mama sem a chance de fazer um diagnóstico precoce. Então, tenho 5 tias que faleceram. E a minha tia foi meu grande exemplo de vida, minha tia mais velha, ela faleceu quando eu tinha 8 anos. Ela, quando diagnosticou o câncer, ela trabalhava com costura e ela resolveu dedicar a vida dela a costurar para mulheres que fizeram mastectomia. Isso sempre me fez admirar muito o trabalho que ela fazia. E quando ela faleceu, eu falei, eu vou ser médica, vou descobrir a cura do câncer. E aí fui ser médica e descobri que já tinha cura para o câncer, só precisava diagnosticar cedo, né? E é isso que a gente não consegue fazer no nosso país e no mundo ainda. Sem acesso não tem diagnóstico precoce, sem diagnóstico precoce a conta é impagável e a gente ainda não virou essa chave do ponto de vista de entender os reais problemas que a gente tem que endereçar. O meu objetivo hoje aqui é apresentar para vocês um pouco dessa história, de como a SAS nasceu e se desenvolveu até chegar ao Fórum Econômico Mundial, reconhecimentos agora em Harvard, etc. Porque contando a história curta, né, parece, nossa, é atômico, mas nada nada exponencial. Não tem uma história, né, que começa devagar, com muito aprendizado, apanhando muito, e a gente vai falar principalmente como a saúde digital, a interoperabilidade pode, então, endereçar esse problema do acesso com muita firmeza. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Me avisem quando entrar, se estiver certinho. E obrigada mesmo pelo espaço. É muito bom estar entre vocês, tá bom? Está funcionando Gui, direitinho. só me passa o tempo certinho que a gente vai abrir para pergunta, para eu deixar cronometrado aqui. Eu não Mais ou achei. menos, né, tem uns 40 minutos de apresentação e mais uns 30 minutos, ou o que Tá bom. Pode geralmente ser vai até uns que a 20 gente minutos para. fale um pouquinho menos, vamos ver. Vamos batendo papo, porque eu gosto do bate-papo, acho ele sempre mais produtivo, tá? Tá, se Então, o a pessoal SS tiver hoje é um alguma dúvida, grupo. pode colocar no site também, aqui desculpa, no chat, tá bom? E aí a Perfeito. gente vai, de repente, interrompendo. E mandem mesmo, acho que dá para a gente fazer essa conversa. Eu assisti a palestra anterior também, e é legal quando a gente para no meio, reflete e cria. Acho que estar aqui às 8 da noite é bom quando a gente, de fato, cria aprendizado, inspiração e vai para frente juntos, tá?
Então, a SAS hoje é um grupo, eu sou CEO do grupo. A SAS nasceu, na verdade, já como um braço de tecnologia e um braço social. O braço social nasceu primeiro em 2013, está completando 10 anos. Em 2016, eu fundei uma startup pensando em acesso à saúde, uma health tech, e aos poucos essa vida dessas duas organizações se juntou tanto que a gente se tornou um grupo agora com 4 unidades de negócios e a área de impacto. O Saúde 1.5, a gente vai chegar lá, é o nosso modelo de atuação, e a nossa missão é transformar a vida das pessoas através do acesso à saúde com alegria. A gente fala que a alegria está no nosso DNA, o acolhimento, a alegria, o jeito de fazer, e isso, para quem já conviveu nos projetos com a SAS, é muito forte, né? É um valor muito forte. Então, nós vamos falar um pouquinho da história da SAS, as soluções, e como, né, elas viraram referência, e aí partir para a prática, onde a gente está olhando para o futuro. Bom, a SAS, acho que é legal contar, é uma organização com bastante preocupação em governança e reconhecimento. A gente tem, entre os conselheiros, né, esse grupo também está crescendo, agora já somos 7. Eu, inclusive, agora faço parte do conselho da SAS Brasil. É formado por profissionais que vêm da área ou de investimento, ou de tecnologia, ou relações governamentais, que fizeram muita diferença nessa história, então eu gosto sempre de falar como governança é importante, né? A gente às vezes não dá o real valor, mas eu sempre gosto de começar por isso. E a SAS é uma organização, a SAS Brasil especificamente, é uma organização auditada pela KPMG, com reconhecimentos aí nacionais e internacionais, talvez o mais importante, né? Somos bicampeões do Prêmio Abril e DASA em 2020 e 2022, e os prêmios entre os internacionais, o da Fundação Schwab, que é um prêmio do Fórum Econômico Mundial, onde eles reconhecem tecnologias e modelos de resolver desafios sociais que tenham potencial de escala. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Aqui, o momento da entrega, de quando a gente levou o Brasil, né? Acho que eu estava lá representando, sempre põe a foto de todo mundo, porque eu estava representando um grupo de pessoas que faz isso acontecer no dia a dia e que cada vez, né, essas fotinhas vão ficando menores, porque a SAS está crescendo. E a ideia foi, de fato, levar essa mensagem de que o acesso à saúde não é caridade, é estratégia. A gente precisa mudar a nossa visão e achar que quando a gente está falando que vai atender uma pessoa que não tem acesso lá longe, no Brasil, no município que infelizmente, né, 86% dos municípios não tem o acesso adequado à saúde. Então, quando a gente endereça esses problemas, a gente precisa entender que quando a gente não faz o papel, o poder público, as organizações da sociedade civil, quem paga a conta no final do dia somos nós, né? Ou como pacientes, porque o serviço como um todo fica pior, ou como cidadãos, tá? Então, fazendo curta história longa, a SAS Brasil nasce em 2013. A gente começa quando a gente fez a pergunta de como a gente leva acesso, naquele momento a resposta mais óbvia foi tendas de campanha e carretas, né, unidades móveis de saúde. A SAS realmente nasceu de 4 amigos que pegaram uma tenda de campanha e se jogaram no Rally dos Sertões, fizemos uma parceria, inclusive nos 10 anos agora a gente resgatou os e-mails, foi muito bacana. Procurei o pessoal do Rally dos Sertões, falei, eu quero fazer um projeto de acesso, sou médica, e no final deu certo, então dá para acreditar em sonhos. A gente nasce muito pequenos e viveu o desafio de entender como é que a gente integra um projeto ao SUS, como é que a gente não chega lá e faz um pronto-socorro de um dia, como é que a gente cria projetos que enderecem problemas que a gente consegue resolver, como é o câncer de pele, o câncer de colo de útero, a questão dos óculos, né? A gente tem 6 milhões de crianças que precisam de óculos e não sabem no Brasil. Elas nem tiveram o direito de ter uma prescrição ou de perceber que não enxergam adequadamente. E endereçando esses problemas, a SAS viveu os primeiros anos da sua vida. E em 2016 a gente já tinha a sensação, né, depois de 13, 14, 15 rodando com um modelo só físico, a gente já começou a entender o potencial da inovação e do digital, da tecnologia para transformar o acesso à saúde. A gente falou, bom, se a gente vai para uma cidade e
tem que selecionar os casos, para operar os casos, não rende. Então, a gente começou a usar a telesaúde para fazer procedimentos de triagem da forma como era possível no Brasil até então. Então, a gente começou fazendo com fotos que as enfermeiras faziam e a gente triava os pacientes, fotos da pele. Depois a gente, quando eu entrei no mestrado, começou a fazer as telecoposcopias. Fizemos um relato de caso no final de 2019, com as primeiras telecoposcopias que a gente fez. E a gente começou a entender como daria para usar o digital para, de fato, endereçar, né? A gente estava nessa época vivendo muito. Eu, inclusive, assisti várias palestras do Renato. Eu sempre batia em, assim, quem é contra a saúde digital é contra 90% da população que não tem acesso adequado. Então, a gente precisa olhar para os problemas como eles são, e a tecnologia tem uma grande potência, né? A gente nasce com um prontuário eletrônico muito simples, que a Health Tech fez para a SAS Brasil, a gente fez voluntariamente, né? O meu sócio, na época, veio junto na expedição, fez o prontuário. Do prontuário, a gente desenvolveu a tecnologia para começar a fazer teleconsulta, telematriciamento. O CIAS nasceu dessa visão de integrar os níveis de assistência, e em 2019 a gente já estava, então, fazendo mais de 10 mil atendimentos online, sempre com um profissional em cada ponta, como era possível. Tá? Não preciso fazer muita história, que quando a pandemia veio, a grande dor foi, bom, a gente não pode mais pegar a unidade móvel e levar para uma cidade pequena onde a gente vai levar junto a Covid. Mas a gente sabe levar saúde para casa das pessoas de outra forma. E aí, com a autorização da telesaúde, vale dizer que 2 dias antes a gente já estava atendendo, porque a gente percebia, né, o WhatsApp bombando, as pessoas muito preocupadas, etc. E a gente falava assim, isso comecei até como uma iniciativa pessoal, as pessoas não têm só Covid, as pessoas continuam tendo uma reação alérgica, a criança que coloca o corpo estranho no ouvido, enfim, como é que eu oriento essas situações, o que precisa ir para o presencial, o que não precisa. E aí a SAS de 20 a 22 escalou muito rápido pelo know-how que a gente tinha em saúde digital. Primeiro a gente criou um projeto para atender pacientes que estavam nas suas casas em grandes cidades. E quando a pandemia começa a mudar, o cenário começa a mudar ali perto de final de 2021, 2022, a gente falou, bom, como é que eu endereço isso para cidades onde a gente sempre atua. E aí nasceu a ideia, que eu vou contar um pouquinho, das unidades de telemedicina avançada, de telesaúde avançadas, que foi exatamente essa solução, uma solução para plugar em unidades básicas de saúde, né? Aqui do lado dá para ver a foto, a UBS, uma solução digital. A gente queria ser plugável, eu lembro que nessa época o Messina e acho que era o Paulo, me convidaram para dar uma palestra, ele falou assim, por que vocês não fizeram dentro da UBS? Eu falei, porque eu quero ter a chave, porque eu quero poder abrir a hora que eu quiser, porque eu quero que o paciente possa ir no final de semana, né? A gente tem a cabine dentro dessa estrutura, e aí, de fato, o projeto escalou, a gente teve muito aprendizado no primeiro ano de projeto, escalou para 5 unidades, entendeu que a gente precisava criar protocolos e criar essa unidade operacional. E depois das premiações, no ano de 2022, reconhecimentos com os projetos, a gente tem uma visão de disseminar estes modelos. Então, essa é a história curta, né? E agora vamos entender como a gente faz tudo isso, né? Os pilares da SAS e como a gente atua. A gente hoje tem 3 pilares, um de assistência, que é onde está a SAS Brasil, né? Impacto positivo nas comunidades. A gente aqui desenvolve o conhecimento prático, brinco que assim a gente gera impacto aprende gerando impacto, e isso vai suportar as ideias para a inovação, porque a melhor inovação vem de quem conhece a dor na ponta. Então, se a gente pensou em telecoposcopia, é porque a gente sabia o tamanho da fila, o número de mulheres que estavam esperando para fazer uma colposcopia nos municípios que a gente visitava.
ou os pacientes com câncer de pele que não tinham nem a chance de ser encaminhados para um dermato, porque não tinha dermato na rede assistencial que eles estavam inseridos. Então, a inovação vem, né, dessa dor da assistência, e a partir da gente entender que a gente estava girando essa roda bem, a gente falou, bom, não dá para a gente disseminar só através da gente, ou escalar só através de nós, está na hora de disseminar, de pensar em como inspira políticas públicas, e lógico, a premiação no Fórum Econômico, em Davos, e toda a visibilidade nacional e internacional apoiou muito esse processo. Tá? Então, como a gente atua, né? Através de cabines de telemedicina, que acho que é uma daquelas inovações que está na sua curva, que ainda não pegou completamente, né? Mas que tem um papel muito importante para um país onde as pessoas ainda não têm acesso adequado à internet, não é todo mundo que tem um smartphone que suporta uma teleconsulta como precisa ser, ou principalmente uma teleconsulta como deve ser, com mais propedêutica, com mais qualidade. Então, a gente conectou, né, muito na ideia do ATM ou do Caixa 24 horas, né, que a gente conhece mais, qualquer sistema, essas cabines. Então, se eu sou do serviço A, B ou C, do mesmo jeito que se você tem o banco A, B ou C, você pode ir na cabine e o sistema vai te reconhecer. Fez um sistema de desinfecção automática entre pacientes, e toda essa inovação, né, com os equipamentos para aferir sinais vitais, acabou ganhando em 2020 o prêmio de inovação médica da DASA, da Abril e DASA. Foi um momento super legal no final de 2020, porque a gente tinha apostado, né? Eu gosto de colocar a foto do protótipo, hoje ela tá mais bonita, mas esse protótipo aqui era isso, a gente colocou o botão do jeito que dava, como era, é o porcótipo, né? Fez, experimentou, viu a adesão dos pacientes, a gente conseguia ter a oximetria de 200 pacientes por dia que passavam nas cabines. Então, isso fez uma diferença enorme, né? A primeira cabine a gente colocou na favela da Maré, depois aqui em São Paulo, e assim aprendemos que cabine funciona para saúde mental, porque esses pacientes não têm privacidade em casa e por aí vai. Bom, como a gente conhecia a realidade dos municípios onde a gente atuava e sabia que faltava tudo lá, não era só uma questão de colocar a cabine para fazer, só para resolver o problema da internet ou da oximetria, a cabine, a estrutura da cabine cresceu, se tornou a UTA, então a Unidade de Telemedicina Avançada, e aqui a gente colocou soluções de ponta, a gente foi procurar empresas, acho que a gente não precisa, quando a gente se propõe a ser uma inovação em distribuição, a gente não precisa criar, tinha muita coisa já criada e a gente buscou equipamentos que resolveriam os nossos problemas. Aqui eu posso citar uma série de empresas que foram parceiras, seja a Felcom com retinógrafo, seja a Philips com ultrassom, videocolposcópio, por aí vai, que nos permitiram, então, a gerar mais resolutividade nos atendimentos remotos, e a gente, então, conseguiu instalar essas unidades com a preocupação de começar a mensurar o impacto. Quantos pacientes a gente conseguia atender por dia, qual era a demanda, o que principalmente gerava demanda, como a gente conseguia plugar essa infraestrutura ao SUS em modelo de linhas de cuidado. Esse é o nosso modelo chefe de divisão de escalada, né? Mas a UTA é um dos pedaços desse modelo, e eu vou contar. Então, um pouquinho aí da telepropedêutica e de inteligência artificial, robótica que a gente já está fazendo. Então, telepropedêutica é isso, a gente pegou equipamentos que já tinham e foi executar os exames e ver como isso acontecia, né? Inclusive, viveu junto à elaboração da inteligência artificial da Felcom para retinografia, tá com o projeto Barretos, Unicamp e SAS, com uma inteligência muito semelhante para diagnóstico preditivo, para câncer de colo de útero também, lesões de câncer de colo de útero, que a gente obtém a imagem na hora que faz a telecolposcopia, e aí, então, esses modelos de assistência no presencial. Agora a gente tem uma parceria com, inclusive super recente, com o CPQD e o IPT da USP, para justamente pensar em robótica, 5G, como é que a gente consegue endereçar nas nossas unidades. Eu vou contar para vocês como a gente vai começar testando essas tecnologias.
Bom, evidentemente a gente precisava ter uma plataforma, então a SS Smart forneceu essa plataforma para a SS Brasil, que passou a ter sua equipe de desenvolvimento e customizar a plataforma para a sua realidade. Tá? Nesse momento, a gente começou a aprender os desafios de integrar os níveis de atenção. Tá? Isso foi realmente muito importante. E aí a gente fez de teleconsulta simples as colposcopias, a uma otoscopia e buscando colocar essas imagens sempre dentro do sistema e, óbvio, com todos os cuidados e segurança que a gente tem que ter com dados e com as melhores práticas, né? Isso, inclusive, foi uma forma que o grupo começou a criar, porque a gente falou, bom, se a gente vai poder melhorar a tecnologia a partir do uso na SS Brasil, nascia ali a ideia do grupo, né? Em 2020, comecinho de 2021, a gente assinou uma parceria entre a SS Brasil e a Smart, que a SS Brasil passava a ter royalties a partir do CIAS como plataforma sendo comercializado. E aí todo mundo ganha, né? Porque o aprendizado alimenta a inovação alimenta a disseminação do modelo e aí é algo virtuoso. Mas a gente não parou de pensar em unidades móveis, porque tem áreas no Brasil que, de fato, a gente só vai resolver com unidade móvel, porque eu não consigo viabilizar ainda o custo de ter um teleultrassom, um equipamento ali. Então, a gente fez a unidade de telemedicina avançada móvel, né, a UTA móvel, e são unidades, hoje a gente tem 4 unidades que também viajam fazendo expedições, atendimentos presenciais. Estamos indo agora com os Sertões para Pirenópolis, a primeira cidade que a gente atendeu. Vamos atender 10 anos depois também. Tá? E essas expedições têm o objetivo de, eu acho que fecham muito a conta do Phygital, né? Eu tenho modelos de rastreio em que eu misturo o físico e o digital, que são mais efetivos do que os modelos de rastreio oportunístico, né? Aqui não estou falando só com médicos, então eu vou tentar não ficar só falando disso, mas se eu fico esperando a mulher ir acordar, ir na unidade básica de saúde para coletar o seu exame de Papai Nicolau, isso já a gente tem dados de que isso não é efetivo. A gente está deixando o dinheiro vazar se a gente faz isso. Quando a gente faz um evento e organiza esse rastreio, chama as mulheres, faz em grande quantidade, é muito mais barato e muito mais efetivo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem mostrado aí com os estudos e com o modelo de atuação. Tá? Bom, a partir daí a gente teve soluções reconhecidas em todas as nossas frentes, né? A gente começou a separar as frentes de inovação em digitalização, descentralização e incentivos. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês até de projetos que são bem novos nossos. No caso da digitalização, né, a plataforma ganhou o World Summit Award com a ferramenta de telecolposcopia e teleultrassom. O ano passado ganhamos, na saúde feminina, também o Prêmio Abril e Dasa de Inovação. Não é trivial, né, o que a gente está se propondo em transformar um exame laboratorial, que é o Papai Nicolau, em um exame, de fato, a gente acredita que pode mandar o Papai Nicolau com todos os seus defeitos, mas também com toda a sua história, que foi importante para o museu, tá? Fazendo esse exame. E a inteligência de processos e formação. Então, hoje a gente está fazendo consultoria, está treinando profissionais para implementarem serviços, para implementarem telesaúde. Tá? Na digitalização, então, a reconhecimento, a gente venceu a licitação de Campinas. Muita gente até nesse momento falou, nossa, mas a SS, então a SS Smart já existia desde 2016, e foi quem, inclusive, permitiu que a Brasil sonhasse com telesaúde, tá? Éramos uma startup com investidores anjo, e que já tínhamos pivotado a tecnologia e chegamos na telemedicina, tá? Hoje, o nosso sistema é um sistema, e aí o Gui vai com certeza querer saber dessa história, que está fazendo a integração, então a gente está vivendo a integração ainda muito longe do ideal, mas pelo menos dando um espaço para que o paciente acesse toda a sua jornada no ambulatorial, na ambulatorial telesaúde, não importa se a consulta é física ou digital, na atenção primária e na atenção hospitalar. Isso já é realidade,
está acontecendo. Então, a plataforma e principalmente todo o processo, integração disso com a teleultrassonografia, né? A gente deu acesso a mulheres que estão em regiões em que só 4% das mulheres fazem um exame de ultrassom durante a gravidez. Essa é a vida real do nosso país. Não é diferente. Quando a gente imagina, não, mas não está resolvido. A gente precisa falar desse assunto, porque isso leva a mortalidade, né? Índices como o aumento da mortalidade materna em 96%, porque não fez um diagnóstico adequado de uma doença que poderia ser facilmente acompanhada, tratada, também usando a saúde digital ou presencial. E aí a descentralização, onde a gente entende que a ideia é, de fato, levar o hospital até o paciente, o ambulatório até o paciente, fazendo com que a tecnologia ajude a reduzir viagens e impactar, de fato, a vida das pessoas que não têm condição de fazer essa viagem. Porque a gente escuta falar sobre o custeio de tratamento fora do domicílio, isso a gente já atendeu mais de 350 cidades. Isso é raríssimo, né? Se alguém pagar pelo deslocamento desses pacientes, custa caro. Então, a gente, de fato, endereça aqui questões importantes com as cabines, com as UTAs, né? A primeira UTA foi uma parceria com os Sertões, esse foi o projeto dela, e então já contei um pouquinho da cabine que ganhou esse prêmio, e com os exames que foram realizados e todo o projeto que a gente fez com a retinografia, a gente venceu em 2021 o prêmio Chova, tá? De oftalmologia também. Mas a gente entende que digitalizar e descentralizar não é suficiente, a gente precisa gerar incentivos. Então, uma das inovações mais recentes da SAS, que está no guarda-chuva da tecnologia, é a Compensas. A Compensas é uma conversora de quilômetros economizados com telesaúde em créditos de carbono. É um projeto que a gente teve a alegria assim, a gente teve essa sacada a partir de mensurar o impacto de quantos quilômetros a gente estava reduzindo, desenvolveu, mostrou isso quando a gente teve a premiação lá no Fórum Econômico, a gente estava numa fase ainda bem inicial do desenvolvimento, e aí o pessoal do Fórum embarcou, tem apoiado, e a ideia, então, é um plugin que está entrando em prova de conceito agora com grandes parceiros, é um plugin que se conecta a qualquer sistema de telemedicina e a gente tem validações e formas rastreáveis de identificar que essa consulta foi resolutiva, que ela de fato evitou um deslocamento e, portanto, gerar um crédito de carbono, né? A tese é essa, estamos em prova de conceito. Então, esse foi o projeto que nos levou ao prêmio da UI Awards no Brasil e o prêmio global da NTT, né? Concorremos ao global, não ganhamos, ficamos em segundo lugar, mas representando o Brasil mundialmente, para o Web Summit em Portugal e agora para o palco principal do Web Summit aqui no Rio semana que vem. Não sei se você, Gui, quer conversar um pouquinho antes de eu fazer a finalização. Tá super. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, então, que chegou, que o Ladislau está perguntando. O Ladislau estava, antes de começar a conversa toda, ele estava falando sobre a experiência dele com radiologia, e ele falou que, nossa, o pessoal da radiologia quase não se interessa, digo, os fabricantes grandes, né, por integrar essas informações que são do mundinho deles com o resto do mundo, né? Então, ele está perguntando se o teleultrassom ele é manipulado, as imagens são adquiridas por tecnólogos, por quem é que obtém essas imagens? Ou são médicos? Na SAS, sempre enfermeiros, tá? E uma das coisas, acho que é até legal reconhecer, né, os profissionais que embarcaram, o Fabrício, que é diretor da Prevent, foi quem fez os primeiros testes comigo, quando a gente estava com o equipamento, falei, precisamos entender como vai ser o protocolo, e depois a gente teve o embarque aí desse apoio da própria Prevent, depois o pessoal de Vassouras,
especialmente a Carolina Narciso, e aí a Unicamp também, o professor Rodolfo que fez com a gente. Então, a gente gerou aprendizado fazendo e com muita história de impacto. E, de fato, é algo que dá para fazer com tecnólogo. A gente quis começar, até porque as nossas UTAs são pilotadas por enfermeiras em função da telecolposcopia, mas eu acho que o futuro é pensar em um técnico. A gente pode falar de futuro muito aqui. Eu não acho que tenha que ser nenhum nem outro. Eu acho que a gente precisa formar, pensar numa profissão de técnico de telesaúde, porque é um outro know-how, é um outro mindset, tem que gostar de tecnologia, tem que se virar bem, e a gente não tem hoje nas escolas de saúde uma formação direcionada a isso. Tem uma tendência a ter, mas às vezes eu acho que até compete. Eu acho que essa figura profissional, né, essa pessoa que vai profissionalmente manipular os equipamentos na ponta, tem que ser formada para isso. Gui, seu som não está saindo. Ops, desculpa. Agora foi. O Thiago Júlio está aqui. Eu vou pedir para ele falar para mim também o que ele acha sobre o negócio de ter técnico fazendo exame, porque esse é sempre um negócio que você fala, já os colegas já falam assim, isso aí não pode, e o médico O começa a... médico está presente no exame, né? Precisa acompanhar um exame um dia para gerar opinião, porque não tem exame sem médico. O médico existe, está lá, pertence, e o que não pode é deixar o gestante morrer. Isso não pode. Vamos ver se ele aparece aqui. Eu deixei ele de Tiaguinho é super, anfitrião. super Ele... amigo e inclusive, né, estudamos juntos no colégio. Ah, é? No colégio, na faculdade. O Marivan também está perguntando como é que faz quando precisa de exame físico. Essa aqui é uma pergunta de um médico já fulminando com esse negócio. E a propedêutica? Propedêutica é possível, inclusive eu dou aula disso, então, assim, dá ausculta. A única coisa que você não pode fazer, de fato, é palpar o paciente, ainda, né? Daqui a pouco vai ter solução para isso. Mas você, com criatividade, né? Eu costumo falar, quando eu dou aula, ô Gui, é possível fazer diagnóstico de arritmia pelo vídeo? Assim, como eu estou com você, é possível? De Aí as arritmia. pessoas falam, de arritmia, é possível ou não é possível? Eita, eu não sei, de uma arritmia cardíaca que você está falando, desse Uhum. convite. Sim. Possivelmente não, mas eu não tenho certeza. Como você está me perguntando, a resposta deve ser outra. Já que a gente está num ambiente muito técnico, o que a gente não tem? A gente não tem o toque, a gente não tem. Mas para quando a gente quer ser criativo, a gente precisa pensar: o que eu tenho de solução? Eu tenho imagem, eu tenho som. Então, se eu falar para você, Guilherme, por favor, sente o seu pulso aqui no. Vou te ensinar como você faz. Sente seu pulso aqui. Você consegue sentir, Guilherme? Põe aí a mão. Uhum, Você uhum. Sim, está claro. sentindo? Fala tum cada vez que você. Tum, tum, tum. Eu sou um pouco bradicárdico. Que bom. Se você é atleta, Tem, vai ver muito. é, É isso, eu Adriana, transformei a palpação. isso. Tem uma solução já que a Philips desenvolveu, que Também. com a câmera do smartphone ou do notebook, você pode detectar o ritmo cardíaco, não somente a batida, medir a frequência, Pressão mas ver se arterial. tem uma arritmia. Você pode detectar, através do processamento do ciclo cardíaco, a alteração que provoca pela respiração. Então, você também calcula a frequência respiratória e você calcula agora também a saturação de oxigênio. Tudo através da imagem da face. Então, tem uma empresa que eu estou ajudando a certificar pela SBIS, que é a Spectator Health da Holanda. Eles têm essa solução já para monitoração doméstica. Então, quando o velhinho lá, o paciente está na casa dele e começa a conversar por teleconsulta com uma boa câmera, eles conseguem fazer várias medidas com A um câmera grau de faz acerto sensor razoável. há muito Uhum. tempo, né? Sensores de aplicativos em que você coloca só a sua digital também diagnostica, inclusive FA. Tá? Eu gosto de dar esse exemplo quando eu dou aula do tum, 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 porque eu diagnostiquei, não foi nenhuma, nem duas, nem assim, centenas de arritmias assim, quando eu trabalhava no SAMU.
e eu só tinha a voz, né? Eu trabalhei 10 anos no SAMU fazendo regulação e a gente precisa ser criativo no SAMU, porque a gente não tem a visualização do paciente e a gente tem que tomar decisões acertadas. Então, assim, a tele está na minha vida há bastante tempo e sim, é possível fazer propedêutica. Hoje, a gente tem a ausculta de crianças, eu tenho a médica que mora uma médica brasileira que mora na Suíça, atendendo crianças do Ceará com ausculta. Ela fala, é impressionante a qualidade da ausculta com o Litman digital. Então, assim, tem ferramentas, né? Alguém perguntou do Title Care. A gente usou, chegou a fazer algumas capacitações. Foi mais uma questão do modelo de negócio que impediu a gente escalar, mas são soluções como essa que, como tudo na inovação, vão ser cada vez mais simples, mais baratas, mais acessíveis, portanto, e vão entrar, não tem jeito, né? Seja a inteligência artificial, seja esses hardwares, vão entrar no nosso dia a dia como profissionais de saúde. E aí a gente precisa começar a pensar como profissional, como médicos, o tamanho do mercado que existe, de pessoas que têm recurso para pagar e que não tem hoje uma solução de saúde. E com esses equipamentos, com essa visão, a gente vai poder fazer diagnóstico mais precoce e fazer uma saúde com mais qualidade. Legal. Acho que dá para ir adiante, então vamos. Maravilha. Então vamos lá, vou retornar aqui. Contei um pouquinho da Compenses e aí para onde a gente está indo, né? Então, eu vou contar um pouquinho do Saúde 1.5, que é esse modelo que a gente fechou de operação e um pouquinho de disseminação, então, Live Lab. Então, para onde a gente está olhando, né? Esse futuro e como a gente está construindo. Então, o modelo do 1.5 como modelo de atenção e o Living Lab Campinas como modelo de disseminação. Ontem eu dei um treinamento no SIG, teleodontologia, e o Messina estava lá e ele falou assim, me fala, assim, se tivesse uma recomendação com o que você aprendeu indo para esses lugares com a dificuldade. Eu falei, saúde digital precisa ser um nível de atenção. No mesmo que você tem atenção primária, você precisa ter atenção digital, integradora, etc. E a gente aprendeu isso na prática, né? Não vai acontecer pela atenção primária ou pela atenção especializada, porque o que a gente está pensando é uma nova engrenagem, um novo nível de atenção que se conecta ao paciente e que ajuda o paciente a navegar entre os níveis de atenção. Então, eu falo que o Saúde 1.5 ele é acolhedor, ele é flexível, quase líquido, né? E ele é digital. Esse flexível líquido é porque ele preenche vazios. Quando eu tenho a saúde digital e tem um modelo que pode se deslocar, que pode, eu tenho uma unidade móvel que pode substituir ou levar o atendimento para uma unidade física que ficou sem o atendimento presencial, com a propedêutica, né? Não preciso necessariamente instalar toda a capacidade em toda a UBS. Talvez esse modelo que mistura o digital, né, o físico e o digital, seja muito importante. Então, o conceito de saúde 1.5 é realmente ser essa nova engrenagem entre a atenção primária, né, e a atenção especializada, e que dialoga diretamente com o paciente, com muito acolhimento, porque falta isso no nosso modelo, é flexível, é digital, e por isso faz, né? Algumas premissas aí, ou as premissas. Então, a maior forma de humanização é o acesso. Não adianta vir me dizer, nossa, eu amo o SUS, eu acho a humanização. Se você não está dando acesso, não tem humanização. É a partir do acesso que você melhora. Então, a maior forma de humanização é o acesso, essa é a nossa premissa. Né? Enquanto eu tiver 6 milhões de crianças que não sabem qual óculos precisam, eu preciso endereçar esse problema e pensar como eu resolvo, como eu dou acesso. É assim que eu humanizo o sistema de saúde. Tudo que puder ser digital deve ser digital, então essa é a nossa segunda premissa. Se dá para resolver no digital, por que eu não estou resolvendo de forma, muitas vezes, inclusive com assíncrono, que rende mais, que utiliza o tempo do médico? O médico vai poder fazer mais e receber mais, é ao contrário, na verdade. Né? A gente tem, por exemplo, quem lauda as nossas telecoposcopias, ela igualmente recebe por laudo, mas ela faz isso acontecer
com muito mais rendimento, porque ela não precisa fazer a imagem da colposcopia, está feito por uma enfermeira que ela treinou, ela tem confiança. Tá? Então, essa relação é muito importante entre quem faz o exame na ponta e quem lauda, vê, etc., o exame na outra ponta, principalmente no assíncrono. E a terceira premissa nossa é que tudo que não puder ser digital e não tem desfechos desejados no atual modelo, a gente deve buscar, tá? Novas soluções, novas visões. Então, a ideia da nossa célula operacional, que tem unidade móvel, tem as unidades de telemedicina avançada, que elas são fixas, mas podem ser mobilizadas entre um ponto e outro. Por exemplo, uma unidade que possui médico, uma que tem, e por aí vai, com facilidade. É o que a gente está agora junto, né? Umas novidades aí junto com a Catalyst, a Fundação Bill e Melinda Gates, modelando para pensar como isso escala para o Brasil e para o mundo, né? A gente já exportou ótimos modelos em saúde, que seja mais um. E aí, a última novidade, como disseminação, a SOS vai lançar o mês que vem, o Living Lab de Campinas, é o primeiro centro de disseminação de telesaúde, é um projeto que a gente está captando recurso, que vai ter toda a estrutura que a SOS trabalha, vinculada a um projeto de ensino com as faculdades aqui. Então, a gente vai ter unidade móvel, que vai circular entre as cidades da região metropolitana, vai ter cabine, vai ter UTA, vai ter ensino de teleultrassonografia, porque se a gente quer transformar isso em realidade, eu costumo falar que assim, precisa ser pela molecada jovem que está sendo formada, precisa de fato endereçar quem é o profissional que já está na atuação e não está sendo acolhido também para aprender, né? A gente fala, como é que você está cobrando do professor ensinar saúde digital se ele nunca aprendeu? Né? A gente precisa acolher esse professor, ensinar, torná-lo realmente parte desse processo de transformação. Então, o Living Lab é um espaço onde a gente quer construir impacto, ensino e pesquisa juntos, né? Porque enquanto a gente vê uma guerra das faculdades de medicina, precisa abrir aqui, a legislação diz que tem que ser lá, mas as pessoas que querem estudar estão aqui. A saúde digital está aí como solução, né? Eu posso ter pacientes lá, prática aqui, dividir isso, criar mais soluções e, principalmente, resolver o problema de quem hoje não tem acesso. Tá? Então, o Living Lab é o que vem aí da SOS Brasil, é um projeto, inclusive, que a gente já tem um direcionamento para multiplicar para 16 estados, em um edital do BNDES, que já foi aprovado, e a gente quer aprender fazendo, é um MVP mesmo, então, rápido, e já estamos com terreno, já estamos começando a obra, e inclusive quem aí se interessar, fazer parte, tudo, super legal participar, tá? Gui, eu tenho um vídeo aqui do dia a dia da UTA, não sei se você, como a gente está de tempo, se... Não, estamos ótimo, pode passar, está muito bom. Legal, então vamos lá. Em conhecer de perto a UTA da SOS Brasil. A unidade de telemedicina avançada é uma versão estendida de cabine de atendimento. Pilotada por profissionais de saúde, ela oferece equipamentos que permitem a realização de exames físicos sob supervisão e apoio de médicos especialistas à distância. A teleultrassonografia é um desses exames. Realizada à distância pela médica, auxiliada por enfermeira que acompanha a gestante, 3 telas são usadas para que o momento se torne mais acolhedor para a mãe e funcional para a ginecologista. Uma câmera filma a sala em que estão a enfermeira e a paciente fazendo o exame, outra filma a médica e a última tela mostra as imagens do ultrassom para que a especialista possa acompanhar o exame em tempo real. Ao finalizar o procedimento, a profissional envia o laudo e a gestante já sai com seu exame impresso. A democratização do acesso à tecnologia na saúde faz parte do modelo de atuação do Grupo SOS, que utiliza as inovações da HealthTech e SOS Smart para transformar o acesso à saúde no nosso país com a SOS Brasil. É isso. Então, vou terminar